Ter uma boa noite de sono é um desafio cada vez maior. 30% da população mundial tem insônia e no Brasil, especificamente em São Paulo, quase 45% dos paulistanos têm queixas em relação ao sono. Uma pesquisa organizada pela USP mostra que alguns traços de personalidade podem influenciar no desenvolvimento da insônia. Quem nos traz mais detalhes é a pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP, Bárbara Araújo Conway. O nosso estudo teve o objetivo de investigar qual é a personalidade dos insônios, porque na prática a gente começou a perceber que isso poderia ter alguma influência, ao longo da vida, a personalidade desses pacientes. E o que a gente conseguiu observar é que pessoas que são mais instáveis emocionalmente, que a gente chama aí do traço de personalidade neuroticismo, um alto índice de neuroticismo, que são pessoas que tendem a focar mais em aspectos negativos da vida, e também pessoas menos abertas, que são pessoas menos flexíveis, têm uma chance maior de desenvolver insônia ao longo da vida. Esses dois traços nos chamaram a atenção. E como que a pesquisa ela foi realizada? Bom, então a gente pegou dois grupos de pessoas. Pegamos metade das pessoas, aproximadamente, com sono saudável e outra metade de pacientes com insônia, E aplicamos aí um teste de personalidade, que hoje é exclusivo de uso dos psicólogos, para poder avaliar as diferenças de personalidade entre esses dois grupos. E fizemos uma comparação, E depois algumas análises estatísticas que mostraram para a gente esse aumento no risco de desenvolver insônia para pacientes com determinados tipos de personalidade. Então, foi um estudo feito com quase 600 pessoas no Instituto de Psiquiatria da USP e que mostrou grandes diferenças em relação à personalidade de insônios e de controles, que seriam essas pessoas saudáveis. Os desafios, para se ter uma qualidade do sono adequada, um sono reparador, que faça com que a gente tenha um bom dia após uma noite de sono. Esses desafios, nos dias atuais, eles são mais elevados do que há décadas passadas? Sem dúvida, Joyce. Aí você tocou num ponto muito importante, porque hoje é desafiador dormir. Então, a gente tem uma demanda, não só por trabalho, mas a gente tem uma oferta muito grande de informação, a tecnologia traz isso, Então, a gente sempre está sentindo que não está conseguindo produzir o suficiente. E dormir é um momento em que, teoricamente, a gente entende que não está fazendo nada, Então, a gente tem essa máxima de que dormir é perda de tempo e que é importante acordar cedo. Então, sem dúvida, hoje em dia, na modernidade, a gente percebe que as pessoas têm dormido cada vez menos. Isso independentemente delas terem insônia ou não, Então, a quantidade de sono é algo que tem diminuído, E a insônia também tem aumentado, cada vez mais. E a gente pode entender, então, que a insônia ela é efetivamente uma questão psicológica ou outras questões físicas levam a um quadro de insônia? A insônia ela é multifatorial, portanto, ela tem causas também psicológicas, fatores que predispõem que são psicológicos, como os traços de personalidade, por exemplo, que a gente investigou, mas tem outros fatores, como, por exemplo, a idade. A gente percebe que o sono vai ficando mais vulnerável em pessoas mais velhas, Então, o idoso ele tem um sono mais vulnerável do que uma pessoa mais jovem, por exemplo. Mas outras doenças relacionadas a dor crônica, por exemplo, pessoas que têm dor crônica também têm uma chance maior de ter insônia. E a insônia também leva a mais doenças, Então, sem dúvida, a insônia ela é multifatorial. A gente tem fatores tanto psicológicos quanto de ordem biológica que predispõem uma pessoa a ter insônia. E em relação aos tratamentos, o que é mais recomendado nos dias de hoje? E há um remédio, que possa ser indicado para o tratamento de insônia? Hoje, o tratamento padrão ouro, que a gente chama de primeira linha para tratar insônia, que deve ser a primeira escolha, ele é um tratamento não farmacológico, Então, ele se chama terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. Esse é o que a gente tem hoje mais evidência, ou seja, as pesquisas vêm mostrando que ela é muito efetiva e mais efetiva do que a maioria dos medicamentos num primeiro momento. Então, por isso que ela deve ser primeiro recomendada.
muitos casos vão se beneficiar da terapia e não vão precisar de um medicamento, por exemplo. No entanto, os medicamentos, eles também são uma opção importante. Em alguns casos, eles vão ser fundamentais que eles sejam administrados por um profissional prescritor, um médico, idealmente um médico especialista. Ainda que não exista uma fórmula, né, aplicada a todas as pessoas, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sono? A gente precisa ter hábitos saudáveis, né? Então, hábitos saudáveis durante o dia, porque a forma como a gente vai dormir à noite depende muito de como é o nosso dia. Portanto, se expor à luz natural, praticar atividade física, se alimentar bem, tudo isso conta para que a gente consiga dormir bem à noite, né? Então, ter um manejo bom do estresse, porque a gente sabe que estresse todo mundo tem, mas conseguir encaminhar isso, ter momentos de relaxamento, ter momentos prazerosos antes de dormir, ter aí um momento de desacelerar, porque a gente não tem um botão de liga e desliga, isso é muito importante que a gente diga hoje em dia, porque as pessoas têm uma ideia de que elas vão encerrar o trabalho, vão encerrar o expediente, logo depois vão conseguir dormir. Nós precisamos ter aí como se fosse um ritual de relaxamento que vai comunicando o nosso corpo de que está chegando a hora de dormir. Então, ficar em luzes mais baixas, evitar o celular, evitar as telas, né, de maneira geral, e procurar fazer alguma coisa gostosa, uma boa conversa, uma atividade manual. Tudo isso é muito importante hoje em dia e ajuda que a gente consiga prevenir o aparecimento de sintomas de insônia,